YZ, eu, Adriana Carvalho, com o programa Qual é o Seu Projeto? E quem vai apresentar para a gente o projeto de hoje é a Aline Carneiro, que é terapeuta integrativa e mentora de propósito. E ela tem um propósito interessantíssimo aqui para a gente, mas mesmo, Aline, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Adriano. É com muita alegria que eu estou aqui disponível a serviço da vida, cooperando com você nesse projeto aqui. Aline, surgiu aí esse projeto Espaço Asas e qual é o propósito? Então, as terapias integrativas, elas me encontraram no caminho do autoconhecimento. E sempre quando eu me deparava com alguma situação, quando eu perguntava qual era o meu verdadeiro propósito de vida, a resposta sempre ia de encontro à vontade, o desejo de ajudar nesse processo de transformação, de mentalidade, de liberação dessas pessoas para serem quem elas nasceram para ser. Eu nasci artista e só por ter nascido artista, a gente, de certa forma, paga um preço, né? Porque você tem que se firmar diante de tantas coisas, se liberar de tantos padrões, para você realmente poder sentir essa liberdade no coração para fluir dentro desse caminho que é tão convidativo e tão cheio de possibilidades. E dentro dessas terapias, né, quando eu me coloquei diante de tudo isso, a serviço do autoconhecimento mesmo, eu encontrei a possibilidade de construir esse projeto, que na verdade eu chamo de spa da alma. Por quê? Porque é um lugar onde a gente tem multipossibilidades e caminhos terapêuticos para a gente poder olhar para dentro de si, para a gente conseguir perceber o quão especial é a vida. É sobre você encontrar a inteligência da vida em você, em nós. É sobre isso. Mas você é artista, então quando foi que despertou aí esse outro lado de se interessar pelo caminho aí das interativas, né? Sim, na verdade, eu quando tive a oportunidade de escrever a minha autobiografia e compreendendo cada fase da minha vida, eu entendi com muita clareza, Adriana, que essa terapeuta já habitava em mim. Só que eu nunca consegui olhar para ela, porque nós temos um formato padrão de achar, por muitas vezes, que a gente tem que escolher uma única área de atuação profissional e ser devota àquela área para sempre. Então, quando eu encontrei a possibilidade de associar o estar artista, a minha formação em artes visuais, a minha especialização em fotografia e trazer tudo isso para esse projeto, eu fiquei muito feliz. E encontrei recursos emocionais para poder acolher essa terapeuta, olhar para ela, e tem sido muito, muito especial para mim esse momento. Eu nunca me senti tão realizada profissionalmente. E nesse projeto, Aline, essa terapia, ela é voltada para pessoas que buscam solucionar que tipo de problemas? Pessoas que primeiramente não sabem quem são, não sabem o seu grande rolê na Terra, e elas têm essa necessidade de busca, né, desse grande ikigai, desse propósito, que tem a ver com pessoas que estão vivenciando hoje, por exemplo, situações de ansiedade, situações de angústias profundas, porque às vezes tem tudo que tem preço, mas não acessou ainda o que tem valor, significado para a vida delas. Então, é um lugar onde você tem essa oportunidade de se olhar e, claro, se espelhar do outro. Porque quando a gente fala de propósito, não tem a ver com a nossa própria vida, mas é sobre muitas pessoas. Então, é essa ciranda gostosa da vida em nós. É sobre isso. Falando assim, dá até também, né? Vai despertar essa vontade de todo mundo. Assim, né? Eu espero. Explique pra gente, Aline, o que é arte-terapia e no que ela atua. A arte-terapia é uma forma de expressão que a gente toma como terapia quando a gente se apropria da arte não com a intenção de ensinar uma técnica, não tem nada a ver com a plasticidade das coisas, né? A gente pode usar várias linguagens visuais, como por exemplo a escultura, a pintura, o desenho, mas a ideia é você com o contato com aquela técnica, você se liberar, você se perceber.
através da arte. Então, ela não tem que te trazer resposta, né? Eu, enquanto terapeuta, arte terapeuta, eu não posso te explicar o que significou a sua obra, por exemplo, porque na verdade é uma oportunidade de você encontrar essa resposta em você. Então, o papel do terapeuta aí nessa história toda é te estimular para ver que existe vida e muita vida em você. E você entrar em contato com essa vida através de seja qual for esse caminho visual na arte terapia, né? Que também não é só visual, envolvem outras modalidades, por exemplo. Várias modalidades, né? Sim. E qual que é a proposta vivencial para realização na terapia? Olha, dentro das terapias integrativas, holísticas, que a gente olha para o ser humano como um todo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, existem vários caminhos. Então, dentro da arte-terapia, como eu te falei, é um dos caminhos, mas a gente pode buscar isso dentro da escrita criativa, a gente pode buscar essa manifestação do eu, essa expressão através das danças, através das terapias grupais, porque quando eu exponho aquilo que sinto diante uma roda, essas pessoas vão se conectar com aquela história também, vai fazer sentido, a gente vai se sentir pertencente, vai entender que não é só a gente que sofre determinadas situações, né? Todo mundo que tem alma, amiga, tem treta para resolver. É bem assim o jogo. Alguns têm finturas lá como resolver. Exatamente. Procure a Aline aí, se você vive nessa situação, que ela tem muito que agregar aí pra gente, né? Assim espero. E falando agora de constelação familiar, qual é a importância de se fazer? Olha, O que é, muita gente não sabe. Certo. Qual a importância de se fazer? Essa ferramenta eu posso chamar de meu querido xodó. Eu recebi de presente do universo essa ferramenta. Para mim fez muito sentido, porque às vezes a gente tem toda a vontade de ir para a vida, só que por questões de emaranhamentos familiares, a gente não encontra essa força e esse recurso. Por exemplo, as constelações familiares, ela lida com situações que envolvem, sim, esse processo, né, da sua participação nesse clã familiar. Então, por exemplo, quem tem uma questão com o pai e não escolhe não olhar para esse pai, porque esse pai não me deu tudo, ou então esse pai só engravidou minha mãe e foi embora. Então, se você não consegue incluir no lugar de pertencimento no coração esse pai, você nunca vai encontrar a força que você precisa para ir para a vida. Por quê? Segundo a visão sistêmica, esse pai, ele é 50% de você. E o papel do pai, por exemplo, é como se você fosse um supermotor potente e ele é o combustível. Então, é a força do pai em nós que nos empurra para a vida, sabe? Então, existem várias situações, vários tipos de emaranhamento. Às vezes a gente troca, inverte papéis, né? Quantos filhos eu atendo, por exemplo, que estão no papel de ser pai ou mãe do pai ou da mãe. E isso é pesado. Por quê? Porque você sai da condição de filho e você troca e aquilo começa também a travar todo o jogo. Então, é sobre isso. É uma ferramenta leve, uma ferramenta visual que te traz consciência sobre questões que você, de repente, precisa olhar e se colocar no seu devido lugar de ordem dentro do seu sistema familiar. E aí, ninguém te segura. E de repente a pessoa tem esse problema, não sabe, não entende por que as coisas agora não dão certo, estão interligadas ao passado. Exatamente. E nem sempre é uma dinâmica consciente, né? Às vezes você ouviu uma frase ou passou por uma situação lá na infância e que você ainda está aprisionado ali. Eu atendi essa semana um homem de mais de 40 anos que até hoje aquela criança dele, né, a criança interior, esperava a aprovação do pai para ele ser verdadeiramente livre para viver aquilo que ele ama, que é estar físico, tem uma formação linda. Então, assim, ele nunca conseguiu olhar com tamanha força e reverência para essa formação, porque para o pai isso era nada. Então, quando ele entendeu essa dinâmica numa sessão, ele conseguiu encontrar recurso para falar: pai, eu
peço a sua bênção para que eu possa ir para a vida agora, e a partir de agora eu posso te honrar com a minha alegria, por exemplo, de fazer o que eu nasci para fazer. Aí eu acredito que ele agora vai dar muito trabalho aí para o universo, né? Ou não, o universo vai entregar o caminho para que ele construa o grande castelo pessoal. Aline, como assim, é um leque muito extenso, vamos sair agora da constelação e entrar na dança, que também explique pra gente aí como que é recomendado essas danças como ferramenta terapêutica. Existe uma coisa mais especial do que você ser roubada para uma dança, por exemplo? Então a gente pensa que dançar é só dançar o corpo, mas balançar a alma também, né? Principalmente a alma. Então é basicamente isso, assim, me veio um insight, porque os meus primeiros exercícios de dança era com meu bisavô, naquelas danças de arrastapé, literalmente. Dança como se diz, isso, o forró que passava o chapéu para você roubar o parceiro do outro, né? Isso aí. E eu me lembro bem que ele me sequestrava, assim, das minhas brincadeiras, ele girava muito comigo. Então, assim, começa a história aí. Por que construiu em mim uma memória afetiva? Porque faz parte da vida, dessa inteligência vital em nós, as danças. Então, existem caminhos terapêuticos também, né? Às vezes a gente olha para a dança como uma modalidade ou de repente buscar uma plasticidade para o corpo, mas tem muito mais de alma do que de corpo nas danças. Então, dentro das terapias integrativas, elas fazem parte dessa cesta de possibilidades para você encontrar o seu caminho para liberar, extravasar, trabalhar essa questão da autoconfiança, do seu lugar no mundo, na sua conexão com o outro, sempre é com o outro, né? Sobre o outro também. Então é essa roda, não existe roda com um só, não é verdade? Então sim, então é um movimento lindo assim que eu acolhi para o projeto porque tem relevância, tem fundamento e as danças, antes de ser terapia, são arte. E eu sei que a arte ela tem esse poder de resgatar, de acolher, de trazer esse sentido do pertencimento. Então é sobre isso, por que não dançar no spa da alma, né? Então, por isso elas estão ali, para abrilhantar ainda mais o nosso projeto. E assim, ainda se falando na dança, vamos falar também da dança do ventre. Ela é considerada uma das danças mais antigas da humanidade, né? Muita gente não sabe disso, eu soube há pouco tempo. E qual que é o objetivo, assim, dela ser inclusa no seu projeto? Quais os benefícios que ela proporciona? Tá. Primeira coisa que eu quero deixar clara é que, teoricamente, a dança do ventre ela não faz parte desse combo de terapias integrativas, que são dezenas e dezenas. Mas eu trago ela para o projeto como um bônus. Por quê? Porque eu olhando, né, a minha experiência com a dança do ventre foi desde a infância. Eu tinha uma amiga, a minha melhor amiga, ela era descendente de árabes. Então, eu vivenciava a dança ali, me tornei professora, atuei na faculdade de Educação Física da UFG por 8 anos e eu sei o quanto a dança do ventre me ajudou a resgatar o meu feminino. Então, ela é a dança mais feminina do universo e ela trabalha autoconhecimento corporal incrível, assim, a ponto de eu sabia quando eu ia ovular, por exemplo, porque... Eu já ouvi falar na questão da fertilidade, que ela sim, sim, é verdade, porque os movimentos pélvicos estimulam ali, né, toda aquela região para trabalhar, claro, sempre tudo sendo avaliado como um todo, né? Porque é uma alma, uma emoção que está em sincronia com aquele corpo com certeza ele vai estar pronto para fertilizar qualquer coisa ali, né? De bom. E em especial a vida. Então, por isso eu chamo de bônus nessa cesta, porque eu acredito que dá para trabalhar muito a questão do feminino, que hoje em dia é tão ferido entre a nossa sociedade, né? Enquanto muitas mulheres assumem os seus papéis e papéis de pais que estão ausentes,
E ainda que isso seja uma questão bem complicada, a gente não deixa de carregar esse peso e muitas vezes a gente vai deixando o nosso feminino de lado, a gente vai se apropriando daquela super famosa couraça da guerreira, da batalhadora, e a gente não acolhe o nosso feminino. Então eu trouxe para o projeto com esse intuito e essa possibilidade de você olhar para mim, né? Você se olhar enquanto mulher e se perceber num corpo de mulher, com sentimentos de mulher e se acolher. Por que não? Fora que é uma delícia, né? É uma dança que te puxa. É bonita e sensual, né? Sim. Tem até 2 novelas Sim. que teve essas danças, né? É verdade. As mulheres desde criança já aprendiam a dançar para seduzir, Sim. Para Dentro, como você falou, para estimular o feminino, né? Também. Dentro da cultura árabe, ela tem uma outra vertente, mas isso é um assunto para um outro podcast. Não dá para falar da rainha aí, que veio Na desde verdade, curiosidade. sim, na verdade, dentro da cultura árabe, ela faz parte disso tudo, né? Tem todo um ritual e assim. Existem vários tipos de modalidade dessas danças, mas as sensuais tem um especial que é a dança dos 7 véus, que é uma coisa bem íntima, reservada para realmente uma noite de núpcias. Então, assim, a gente no Brasil tem também uma série de modalidades. E a gente dança por dançar. Lá não, tem uma dança sagrada para cada situação da vida. Tem danças para receber turista, tem danças para honrar a família, festas de casamento lá não é uma noite que a gente vai lá e arrasa no look lindo, né? Não, são dias festivos, então assim, tem uma dança para cada momento especial da vida daquele povo. E assim, eu pude vivenciar um pouquinho disso na minha infância e eu ficava assim impressionada do tamanho da riqueza. E assim, só uma curiosidade para fechar é que o padrão de beleza da mulher árabe é aquela que enche a cama. Então a gente que é brasileira sofre para manter aquele corpo magrinho padrão, né? E aí no final da história elas, quanto mais cheinhas, com aquele quadril lindo, mais bonito e mais valorizadas elas são. Então às vezes eu recebia perguntas do tipo, nossa, dança do ventre engorda? Não, na verdade ela acolhe qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de essência feminina. Então, nossa, bonito e interessante. Sim, é muita coisa para conversar aí. Mas assim, também tem a gastronomia terapêutica, né? Ela faz parte aí do seu projeto. Explica a função dela e qual que é a relação entre esses ingredientes e a terapia. A gastronomia, ela não deixa, né, de ser uma coisa que acolhe, que une pessoas. Então, todas as lindas experiências, e se eu começar a te jogar algumas perguntas aqui, rapidinho eu te conduzo a um caminho de memória afetiva que tem a ver com sentar à mesa, né? Então, eu já lembrei de uma aqui, uma receita que a minha avó ensinava para as filhas, para os filhos, e veio, tá? Tá vendo? Vai passando de geração em geração, e é uma receita muito simples, mas é um acolhimento para o mulher. Esse é o ingrediente. Então, na verdade, quando a gente propõe a gastronomia enquanto terapia, é sobre a gente reunir com pessoas, pôr a mão na massa e compartilhar a vida, histórias e entregar esse sentimento do pertencimento, do ser ouvido. Então, é uma experiência única. Porque todas as vezes que a gente se reúne para cozinhar, para se ouvir, para ouvir a história do outro, não tem comida que fica ruim, né? Ainda que o tempero não foi na medida certa, assim, mas o barato, delicioso, que a gente realmente degusta e associa com uma memória muito boa, é o estar ali. É a proposta do estar em unidade, do compartilhar de histórias, do se sentir. É sobre isso. E é tão interessante isso, porque geralmente quando as pessoas não estão bem, ou come muito, ou não come nada. Eu, por exemplo, perco apetite. Aí como fora de hora, e aí acaba ganhando peso em excesso, ou perdendo e fica frustrado, e aí uma coisa vai acumulando outra. E essa terapia na gastronomia faz com que a pessoa sinta
Essa alma leve, né? Sim, essa dinâmica de comer muito ou não comer tem a ver com outras dinâmicas da vida, que também é sobre um outro assunto muito profundo. Mas isso que você falou tem sentido sim. Só de estar junto, independente do que está sendo servido, eu acho que a fome de todos nós é o poder pertencer, fazer parte, e é sobre isso. E também, assim, o seu projeto, eu vi que está incluso a oficina de teatro. Fale sobre a frase aí que você descreve, a dramaterapia como a cura da alma. Profundo. Sim, hoje inclusive eu tenho uma adolescente linda enquanto arte terapeuta e a proposta é justamente o teatro como forma de expressão da alma. Por quê? Ela, quando joguei uma pergunta para ela a respeito do que trava a vida dela hoje, uma das primeiras queixas foi a timidez. Então eu me apropriei disso, eu falei, então vamos contar uma história sobre essa timidez. E ela está escrevendo, dentro desse processo terapêutico, uma peça onde ela vai enfrentar essa timidez, vai criar um personagem, e ela já está trabalhando nisso. Então, basicamente, esse caminho do teatro, ele também nos proporciona essa possibilidade de liberar, de se apropriar, de usar personagens para ter uma autorização poética para falar a respeito daquilo que você não consegue olhar para as suas questões ainda com tanta leveza. Então, por que não contar uma historinha de si mesmo usando um personagem, uma narrativa que ela esbarra ali naquele seu contexto, né, de emoções, de sentimentos. Então, eu sempre brinquei com o teatro, né, não sou atriz profissional, mas já participei de algumas coisas e desde criança isso faz parte do meu jogo, dos meus movimentos, e eu sei que isso acolhe e isso estimula e isso te faz liberar sim e te faz sentir muito especial, porque nós somos, assim eu acredito, né? Nós temos o DNA da criação em nós. Nós somos agentes criativos na Terra, porque o meu Deus pessoal eu chamo de todo criador. Então, quando a gente senta nesse lugar de autorização para criar, você se sente muito imagem e semelhança, sabe? Então, eu amo tudo isso, né? Eu falaria 7 horas aqui, sem medo, porque... eu gosto muito de tudo isso. Frase, a arte imita a vida. É, bem isso. E ao contrário também, né? É, imita a arte, né? Mas pode acrescentar isso. Tá, joia. E as terapias também em grupos e as individuais, né? Sim. E como que é o trabalho assim, de cada uma delas? E qual que é a proposta? A proposta é a mesma. Quando você fala, você é a primeira pessoa a ouvir aquilo que está sendo dito. Então, quando eu tenho a liberdade, por exemplo, no consultório, de estar ali eu e uma única pessoa, ela naquele processo de busca, né, para sanar algum tipo de dor emocional, ela começa a olhar e eu vou conduzindo dentro desse processo terapêutico esse olhar para que, na verdade, eu apresente novas óticas, novas lentes para que ela possa olhar para aquilo tudo. E ela mesmo tenha a sua percepção para ressignificar aquilo. Já nas terapias em grupo, eu acho muito rico. Por quê? Porque quando eu falo sobre a minha história, e melhor que isso, quando eu ouço a história do outro, eu começo a entender que não é só a minha vida que está numa situação delicada, ou tem uma questão, às vezes é uma questão tão parecida que você imediatamente se identifica e você pensa, uau, eu não estou sozinha nisso, né? Tem mais alguém aqui que também sente como eu, olha como eu. E a ideia é um encorajar o outro, porque no meu manual de vida está escrito, melhor ser 2 do que 1. Porque se um tiver caído, o outro vai lá e levanta. E isso atribui a roda da vida, literalmente, né? Porque quando você tem alguém que está ali, que está vivenciando um processo com você, às vezes você não está no melhor dia, mas aquele está um pouquinho mais forte, vai ali, te entrega uma palavra e te dá um up, e você consegue caminhar mais um pouquinho.
Então, todas essas trocas são muito valiosas, na minha opinião. Juntos somos mais fortes, né? Como diz a Bem frase. isso. Aline, e o que é laboratório fotomorfose? Qual que é a proposta dele no seu projeto? Então, isso daí também não é considerado uma terapia integrativa, mas eu me aproprio. Enquanto artista, eu fui ousada para incluir a fotografia nesse processo de autorresgate, por exemplo, da autoestima. Você é fotógrafa já profissional? Sim, quando eu me formei em artes visuais, na sequência eu já me especializei em fotografias publicitárias. E eu lidei muito com a questão do ensaio, né? O ensaio sensual, o ensaio de moda. E assim, eu observava muito como as pessoas chegavam para o ensaio e como elas saíam desses ensaios. Então eu percebi que a fotografia ela tem esse poder de surpreender o outro, porque às vezes a gente tem uma imagem totalmente distorcida, né, da própria imagem, da autoimagem. E quando você se permite ser olhada pelas lentes de outra pessoa, em especial sensíveis, né, que vão conseguir captar exatamente a sua essência, você tem uma grande chance de ser surpreendida. E graças a Deus eu vivi muito isso no meu processo. Eu estive devota, totalmente disponível a serviço da fotografia durante quase 20 anos da minha caminhada. Então eu sei exatamente o que eu falo e eu me aproprio disso porque às vezes uma mulher, por exemplo, sai de um histórico de violência doméstica, de uma relação extremamente abusiva e ela sai com muitas sequelas, porque eu me aproprio disso, né? Eu tive uma experiência e a gente sai totalmente fragilizado na autoestima. Então, eu inclusive já trabalhei algumas mulheres que acompanhei, já propus um ensaio artístico sobre isso e realmente elas ficam estragadas, assim, para a coisa da ausência da autoestima, porque elas conseguem se olhar e elas conseguem perceber o quão lindas elas são do jeito que são, né? O padrão, qual é o padrão de beleza ali? Não existe, o padrão ideal é você, segundo aquilo que você foi formada, projetada em detalhes. Então, eu gosto disso. É um caminho que eu também considero sem volta, porque às vezes eu fotografo algumas e eu olho e falo, acho que criei um monstro, lembra? Lembra dessa propaganda? Eu lembro que eu também já fui fotografada com você, né? E uau, sou eu mesmo? E eu fiquei super feliz, porque na verdade sempre vi tudo isso que registrei em você. E obrigada, né? Porque foi uma super experiência para mim também. Foi divertido, muito divertido também. É muito bom essa questão da fotografia. Hoje tem muito filtro, muita coisa, mas quando a gente olha a fotografia mesmo, real ali, como você trabalhou comigo, a gente vê e fala, nossa, realmente é um trabalho que sai assim, da alma para o corpo e é realmente transformador. E você consegue encontrar a sua essência ali, né? Porque é sobre roupas lindas, a pose certa, não é sobre você, é o seu riso, o seu jeito de... O olhar. Tudo, né? Exatamente. E assim, é bom mesmo. E o que você acha importante ressaltar, que a gente não conversou ainda, mas que é relevante para quem quer engajar nesse projeto? Eu só queria deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Muitas vezes a gente passa por situações um tanto quanto delicadas e a gente resiste em pedir ajuda. Então, independente do seu estado emocional, se você sente que sozinho está difícil sair desse lugar, peça ajuda. Pedir ajuda é saudável. Às vezes, a melhor amiga não é a pessoa ideal para te tirar de um lugar e te levar para outro, dentro desse movimento de ansiedade, depressão, tristeza, né? Eu até na minha bio do Instagram eu coloco lá, eu facilito recomeços. Então, às vezes, a vida te entrega a oportunidade de recomeçar algo e fazer melhor ainda. E nem sempre essa amiga vai ter a sabedoria ou o recurso ou as ferramentas para te conduzir nesse caminho sem estar diante de sentada numa cadeira de julgamento, né?
Porque Às vezes a amiga tem até boa intenção, mas não tem preparação. Exatamente, às vezes a intenção é nobre, só que é um tiro no pé, porque ela vai basear dentro daquilo que ela acha, ela vai medir as suas questões com a régua do medo dela, ou com a régua da experiência dela, e nem sempre essas réguas são compatíveis, né? Então, os terapeutas estão aí, o mundo precisa de terapia. Terapia não é coisa de maluco, de doido. Terapia é algo que faz tão sentido quanto você se deita para dormir, porque não adianta você se matar numa academia em busca de um corpo ideal, ou ir à igreja, participar dos seus rituais religiosos, independente do que for, e você não olhar para suas questões mentais, emocionais. Então eu queria deixar isso, né? A gente tem aí tantas possibilidades, tantos caminhos. E eu tenho certeza que perto de quem precisa sempre vai ter alguém disponível, assim, porque o universo ele vai fazer esse movimento de colocar adiante da sua vida aquele terapeuta ideal para te ouvir com o coração, para se conectar, para te trazer e para te confrontar também, né? Porque faz parte. O bom é que assim, envolve tanta coisa, dança, teatro, tudo, gastronomia, então fica muito gostoso de fazer. Né? E não dá tempo de ficar olhando tanto assim para a dor. E para participar desse projeto e adquirir esse investimento, como que entrar em contato com você? Porque agora tenho certeza que todo mundo vai querer fazer. Que bom, fico feliz. Olha, de antemão eu quero dizer que quem sentir no coração, eu tô ali disponível, amo o que faço. A gente tem um endereço físico que, inclusive, o espaço está sendo adaptado, né? A gente tem a pretensão de crescer e criar uma cara especial, mas já está rolando muita coisa boa lá, que fica ali na Rua 3, número 61, no setor Marechal Rondon. Também tem as minhas redes sociais, caso queira entrar em contato, né? Que é o WhatsApp, que é o 629-9348-9307, e o Instagram, que é o Aline Carneiro Oficial, Aline com Y. E do mais, eu estou aqui já vibrando alegria em receber cada um. A Ania Ferreira, ela mandou um recadinho aqui. Ela está falando, parabenizando, né, pelo projeto. Gratidão. Amando a sua fala. Gratidão por compartilhar seu conhecimento, Aline. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão aí, Tânia Ferreira, e muito obrigada pela sua participação. Tem também o Rodrigo Oliveira. O Rodrigo é meu amigo, mora em Belo Horizonte. Um abraço para você, Rodrigo. Ele está dizendo aqui, parabéns, Adri, sucesso para você. Sua entrevista aí está muito boa, parabéns para mim. Um abraço. Estamos felizes de ter você aqui com a gente, Rodrigo. Então, muita gente aí participando, a gente agradece, não dá para ler todos os comentários, porque são muitos, mas fica nosso carinho aí, nossa gratificação pela sua participação. E quero agradecer a sua presença, Aline, muito bom. E quero até fazer agora um projeto riquíssimo, Sim. Parabéns e sucesso. Gratidão. Um projeto que a gente tem mesmo que investir, né? Sim. E eu espero você para participar de tudo que você se propor e se jogar comigo. Muito obrigada aí a vocês que nos acompanharam aqui na Rádio XYZ. Eu, Adriana Carvalho, vou estar aqui todas as terças-feiras com esse programa Qual é o Seu Projeto? E você que tem um projeto tão interessante também para nos apresentar, entre em contato aí com a rádio, venha mostrar qual é o seu projeto. Muito obrigada e boa tarde.